Durante alguns dias estamos fazendo programas especiais fora dos estúdios, com o objetivo de passear com você por outras cidades, ver outros ares, respirar coisas novas, conhecer novos projetos, outras pessoas. Hoje o nosso programa sai do plano piloto e vem aqui para o Grande Colorado, para um espaço espiritual chamado Monte Alverne. Aqui no Monte Alverne acontecem sessões, reuniões, encontros espirituais de desenvolvimento, de estudo, de cura. E é aqui no Monte Alverne onde o espírito de Chico Xavier tem se apresentado através do médium Ariston Teles. Há muito mais por trás do Monte Alverne do que um fenômeno de marketing que você possa imaginar. Há trabalho, há projeto. Antes disso tudo, há um sonho visivelmente consolidado, pedra sobre pedra. Aliás, a pedra aqui é praticamente um símbolo do trabalho franciscano do Monte Alverne. Eu quero que você percorra esse pensamento, que se para você for desconhecido, que você abra o seu coração para conhecer o novo, e você que conhece, se identifica, se interessa por uma doutrina espiritual, que você possa mergulhar e reencontrar-se com tudo que nós vamos falar. Nós vamos conversar especialmente com esse médium Ariston sobre amor, sobre trabalho, sobre o amor depois que tudo acaba, mostrando que as coisas, as pessoas são finitas fisicamente, mas que paira sobre nós, em qualquer momento, em qualquer ambiente, em qualquer fase de nossa vida física, uma energia chamada espiritualidade. Eu quero dizer para você que se somos essa casca, precisamos de alimentos, proteínas, carboidratos, verduras, para alimentar esse corpo que é finito. E dentro desse corpo, enchendo esse saco vazio, existe algo chamado alma, espírito. E é dele que nós vamos falar, que também precisa de alimento. O alimento do amor, o alimento do estudo, da compreensão, da fraternidade, da amorosidade. E eu quero trazer com esse programa para você um pouco desse alimento, que de alguma forma você perceba que é preciso se dar conta que a finitude existe e que você tem outras tarefas para fazer lá fora. Lá em cima ou no outro plano, eu não sei. Mas que talvez com esse programa a gente possa dimensionar que vaidade, esnobismo, ambição, egoísmo, essas são ferramentas de um plano muito pequeno ainda. Que a gente possa conhecer aqui no Monte Alverne um pouco dessa transcendência que a gente quer alimentar mesmo o seu espírito. Bom dia, dia. Nosso programa especial de hoje, como eu disse, é aqui no Monte Alverne. O Monte Alverne é um lugar muito especial, reservado, acho que programado para ser um canto de paz, de contemplação, de espiritualidade.
Aqui perto ou dentro, acho que do condomínio do Grande Colorado, o médium espírita Ariston Santana Teles tem desenvolvido há 20 anos esse lugar que encanta, arrepia, contagia. E o nosso programa especial de hoje, quando trazemos você para conhecer outras Brasílias, acontece aqui, no Monte Alverne. Ao meu lado, dentro da biblioteca desse espaço de paz e natureza, eu estou exatamente com esse médium espírita, Ariston Santana Teles, meu querido amigo. Tudo bom, Ariston? Prazer enorme aqui, viu? Prazer estar falando com você. Eu adoro esse lugar, eu acho esse lugar de paz. Eu queria que você abrisse o programa contando como é que foi a concepção, como é que o Monte Alverne aconteceu, como é que foi 20 anos atrás? O que houve para isso aqui existir? 20 anos significam história. Antes de 20 anos, portanto, 6 meses antes de nascer o Monte Alverne, aqui em Brasília, eu estive na Itália e visitei Assis, a cidade de São Francisco, e fui ao Monte Alverne, que é exatamente um monte onde Francisco de Assis fazia suas peregrinações. Só uma pausa. Você era, então, nessa época ainda, funcionário público? Funcionário público. Quer dizer, ainda não, você ainda é, né? Ainda sou. Tá, você já era funcionário público normal, de nível mediano, não era nenhum... Nada de especial. Nada de especial. Então tá. Aí foi conhecer o Monte Alverne. E fiquei encantado com o Monte Alverne, que fica a cerca de 60 quilômetros de Assis. É onde ficam as grutas, um lugar encantador. E eu me envolvi naquela energia e fiquei realmente muito impressionado. E ali mesmo eu pensei, se a providência divina me permitir um lugar semelhante a este, nas proximidades de Brasília, vou organizar um trabalho e o nome desse lugar será Monte Alverne. Com o objetivo de desenvolver exatamente a espiritualidade, a paz, a fraternidade. Exatamente. Você já era espírita? Eu já era espírita, mas sempre fui ligado pelos laços do coração a Francisco de Assis. Até porque, Mônica, nós espíritas, que sentimos a mensagem universal de Jesus, nós não criamos barreiras, nós não estabelecemos diferenças intransponíveis entre as doutrinas, entre as religiões. Então nós temos amigos em todas as áreas, graças a Deus. E Francisco de Assis, apesar de ter sido, digamos assim, um frade católico, para nós ele ali já era um missionário de Deus. E no plano espiritual é um espírito nobre. Por sinal, a gente sabe que isso aqui tem o dedo dele. Por que você diz isso? Como é que foi? Quais foram os primeiros sinais? Aí você voltou. Aí eu voltei. Com isso na cabeça. Quem sabe eu consigo... Eu residia numa outra chácara, em Sobradinho mesmo. E um dia, passando aqui nas proximidades, na companhia de 2 pessoas, no Fusca, íamos visitar uma senhora enferma. De repente eu vi aqui na estrada um papelão balançando, onde estava escrito: vende-se ou troca. Naquela mesma tarde eu retornei e fechei negócio. Você comprou ou trocou? Troquei por um TL. E o apelido do TL era Francisquinho. Ah, meu Deus, que coincidência. Era. Aí você trocou... Bom, aqui era um terreno, um mato. Um mato pedregoso. Aí entrou e disse, o que eu vou fazer com isso agora? Uma terra que não servia para nada. Meu pai, que estava na Bahia na época, quando soube disso e esteve aqui e viu, ele chegou lá de volta e disse, filho tá doido. Meu filho pirou de uma vez. Comprou um terreno que só serve para plantar espírito. Só serve para... E é mesmo, né? E tem muito espírito plantado aqui. Bom, aí você começou a tirar pedra por pedra, fazer trilhas. E o que foi que levantou primeiro? E aí foi um barraco, foi uma parede? Começamos a fazer um trabalho verdadeiramente franciscano. Ou seja, mão nas pedras. Trilhas,
cabanas de palha. E aí inauguramos o Monte Alverne. Tudo bem, agora, nesse período que você fez a primeira cabana, já acontecia ali o culto, o encontro espiritual de poucas pessoas? Imediatamente nós abrimos um trabalho aqui, aos sábados, às 8 horas. Um grupo muito pequeno, um grupo de estudo. À luz de vela, porque ainda não havia tinha luz. postes aqui, não tinha luz. Foi nessa época que você escutou uns cantos franciscanos? Foi nessa época, saindo aqui de uma reunião, por volta das 11h30 da noite, eu com um grupo de aproximadamente 5 jovens, começamos a ouvir um cântico. Lá, 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 lá. Ficamos impressionados. Era um grupo de jovens descendo aqui a avenida. Como se fosse, né? Como se fosse, porque realmente quando nos aproximamos, eles desapareceram. Ou seja, já tinha espírito franciscano plantado aqui nessa época. Já tinha. Aí a inauguração aconteceu quanto tempo Aí depois? a inauguração veio em seguida, dia 21 de abril de 1985. Tem a ver com Brasília, com Juscelino, com tudo esse lugar. E com a morte de Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo Neves. E naquela tarde aconteceu mais um sinal extraordinário, inequívoco. É a pedra? É. Como é que foi? Antes da gente mostrar, como é que foi isso? A inauguração acontecia numa cabana aqui embaixo. Nosso primeiro auditório, cabana de palha mesmo. Pode deixar aí que eu tiro. Durante a palestra, um amigo nosso, removendo pedras carbonizadas, encontrou de repente uma pedra diferente. Estávamos já de saída, aí ele passou as minhas mãos e eu vi o local de onde a pedra saiu. Agora tem uma emenda cabeça aqui. saiu, soltou. Então eu vou mostrar porque é São Francisco, né? Pois é. Na sua postura típica, com as mãos postas no peito. Olha aqui. Olha isso. Os olhos, um olho é diferente porque ele tinha catarata, um olho vazado, a boca como se estivesse cantando. Isso está enterrado aqui, estava sob a terra. Estava enterrado aqui. Isso é uma coisa impressionante. No lugar que já tinha o nome de Monte Alverne, encontrado no dia da inauguração. Essa pedra hoje fica onde aqui? Fica aqui no nosso auditório, numa vitrine. Isso tem que ficar com vidro, é uma coisa impressionante. Essa pedra já foi analisada por algum geólogo? Não, ela foi... Para saber a idade dela, vamos dizer. Ainda não, isso poderá ser feito. Ela foi analisada por outra ciência. Qual foi? Nós levamos essa pedra a Chico Xavier, lá em Uberaba. Ele... Numa das nossas últimas visitas. E ele? Ele pegou a pedra assim, tem foto com ele, olhando a pedra assim, impressionadíssimo. Ele me fez a seguinte pergunta, mais de uma vez: onde foi encontrada mesmo essa pedra? Ou melhor, essa peça, ele disse. Ele disse, lá no Monte Alverne, em Brasília. Aí eu perguntei, mas por que você está assim, tão curioso? Ele disse, porque quando você levantou a pedra para me mostrar, eu vi escrito: eu estou aqui. Por isso que eu digo, um fenômeno que realmente me impressionou muito. Mas é muito impressionante. Muito, e realmente é bem significativo. Ariston, hoje, 20 anos depois, quantas pessoas trabalham frequentando o Monte Alverne? Não necessariamente trabalhando, mas ouvindo, participando, estudando. Nós temos, digamos, equipes que trabalham nos diversos setores. Essas equipes somadas, talvez, de cerca de 60 pessoas. 60 companheiros, trabalhadores, né? Tá. Nas diversas áreas. Isso, fora as pessoas que vêm usufruir dessa energia. Sim, aí são muitos. Aí nós podemos afirmar que em torno de 1000 pessoas vêm aqui semanalmente. Como é que é o funcionamento do Monte Alverne? Logo que a gente entra, tem um auditório. Logo É onde na entrada, que acontece? Me conta tudinho. Acontece o quê? Logo na entrada temos um auditório à direita, chamado Auditório Allan Kardec, onde se realizam palestras, seminários. Aliás, temos também um auditório anexo a esse, né? Palestras, seminários, passes, trabalho de cura às quartas-feiras.
mediante inscrição. Esse auditório, temos, a imagem vai mostrar com certeza uma estátua de Francisco de Assis, que é o nosso patrono. À esquerda de quem entra, uma nave, né? Uma nave onde se realizam trabalhos de meditação e terapia também, inclusive terapias para crianças. Um ambiente muito agradável, muito de paz acolhedor. ali. De paz. E as reuniões de terça-feira acontecem lá? Terça-feira é lá. Terça-feira, às 20 horas. Que acontecem os passos também? Ou ali são reuniões de mensagem, de meditação? Lá é meditação passes. Tá. Às terças-feiras. Sábado pela manhã, as crianças fazem meditação e recebem passe. Nós fazemos esse casamento que ficou muito bom entre meditação e passe. Mas temos outras atividades. E a farmácia homeopática? Pois é, uma farmácia... Que é um encantamento aqui. Sem dúvida. Um trabalho de fitoterapia que foi fundado por um amigo chamado Langerton Neves da Cunha, da equipe de Chico Xavier. Ele nos orientou e nos ajudou a fundar. Mas existe uma história espiritual por trás dessa farmácia. Qual é a história? Uma história, digamos, metafísica. Eu sentia que estava faltando um trabalho específico aqui no Monte. Havia várias atividades, palestras, passe, evangelização, distribuição de sopa, atendimento a famílias carentes, tudo. Mas eu sentia a falta de alguma coisa que eu não sabia definir. À noite, eu sonhei, vamos colocar o sonhei entre aspas. Sim. Sonhei que estava aí nas imediações de onde seria construída a farmácia. Eu estava com um grupo de amigos, numa reunião, uma reunião espiritual. De repente chegou alguém e disse: Ariston, concentre-se e olhe para cima. Eu me concentrei, olhei para cima e vi uma janela, por entre as nuvens, uma janela aberta. Naquele momento, automaticamente, eu me projetei na direção daquela janela. Quando desci, eu trazia alguém comigo. Esse alguém se manifestou, conversou com o grupo. Era o espírito Eurípides Bassanufo, que estava ali exatamente para dizer que nós precisávamos fundar um trabalho de fitoterapia, medicina natural, aqui no Monte. Que coisa, e quem é responsável hoje pela farmácia, por esse trabalho fitoterápico? Nós temos 3 pessoas diretamente responsáveis. É o nosso amigo Antônio, a Massinha e Isa, minha esposa. Os 3 trabalham sistematicamente, atendendo a quaisquer pessoas que necessitem, gratuitamente. Aliás, aqui não se fala em dinheiro. Não. Convém falar também o seguinte, afirmar o seguinte, que essa farmácia tem uma orientação médica. Nós temos amigos médicos que acompanham exatamente para evitar algum problema dessa natureza, né? Tudo isso aqui foi construído voluntariamente, com amigos, com doações, com o seu dinheiro, com o seu salário, tira daqui, aperta dali. Pronto, tá aí. Tira daqui, aperta dali mesmo, né? Fácil não é, né, Aristão? Não. O Monte Alverne é uma obra de amor. Isto aqui recende amor. Uma vez me disseram, logo no começo, um amigo espiritual me disse o seguinte: procure colocar em todas as coisas que você faça um pouco de poesia. Há também bastante poesia aqui no Monte Alverne. Eu acho também. Agora, você fala, meu amigo espiritual, nossos colegas espíritos e tal. Como é que é isso na sua vida? Você vê, você tem essa capacidade de presenciar a aparição e tem também a mediunidade de incorporar, se é que o nome é esse, de receber o espírito que através de você se manifesta e dá mensagem. Desde quando isso acontece? Como é que é lidar com isso? Ver a mim, ver o espírito aqui do lado? Parece que você fica entre 2 planos. Como é que é para segurar essa cabeça? Dizem que a diferença entre o médium e o louco é que os 2 estão nadando no mesmo rio. A diferença é que um sabe nadar e o outro não.
Porque você precisa fazer, olha, eu estou vendo o espírito aqui do seu lado, eu já fico logo assim, comigo, eu não tenho essa intimidade. Quer dizer, a maioria das pessoas não tem. Como é que é ver isso? Quando foi que isso passou a ser algo natural? E quando você canalizou? Porque precisa canalizar, senão você fica louco. Fica louco, fica louco. Olha, eu me lembro da minha primeira manifestação mediúnica. Como foi? Eu tinha 5 anos. Ah, Eu era criança, no interior da Bahia, numa fazenda chamada Jiboia. Eu fugi assim dos familiares e subi no monte. Acho que eu já tinha mania de monte. você já estava plantando espírito. Subi no monte sozinho para contemplar o horizonte. Eu adorava contemplar os espaços. O horizonte me encantava. Então, naquela tarde, eu olhando assim o horizonte longínquo, de repente alguém chegou no meu ouvido e disse: é para lá que você vai quando crescer. Minha reação foi lágrimas. É para lá que você vai quando crescer. Agora, aí eu, advogando para o diabo aqui, eu digo assim, não se pensaria que fosse algo do seu pensamento, dizer, o meu sonho é esse? Como é que você distingue a intuição disso? É algo, você escuta realmente, é algo assim como eu estou falando aqui? Ou é dentro da sua cabeça? No caso específico da criança, não, né? 5 anos. Nem sabe o que é? Nem sabe o que é. Agora, isso envolve realmente uma complexidade. O que é que pertence ao médium? O que é que está na mente do médium? Exatamente. Na vontade do médium? Isso. No sonho do médium? Porque nós criamos coisas, a nossa mente tem capacidade para isso. Até fantasias. Lógico. E o que é que pertence verdadeiramente aos espíritos? Isso é com o tempo, com estudo e com maturidade. Isso você vai desenvolvendo com o tempo. Uma vez eu levantei uma dúvida dessa a um espírito chamado Tagore, Rabindranath Tagore. Eu disse: o que é que eu faço, o que é que eu devo fazer como médium para não interferir na mensagem de vocês? Ele respondeu: desligue o seu ventilador. Eu quis saber o que significava ventilador. Ele disse: a mente inquieta. Pare de pensar, uma orientação bem oriental. Pare de pensar, entre em estado de serenidade mental. Aí você capta de maneira mais fiel a mensagem. Porque confunde a mensagem dele com a sua. E o seu questionamento também. Daqui a pouco você está criando história, né? Agora, existem momentos em que eles gritam. Ave Maria. Quando eles percebem que o médium não está entendendo pelas vias sutis da mente, eles gritam, como já aconteceu comigo, e eu ouço como se fosse uma voz humana, e levo susto, e procuro a pessoa que gritou, não, alguém me advertindo sobre determinada situação. Essas manifestações são voluntárias? Você fala, hoje eu quero me conectar com os irmãos espirituais, ou independem da sua vontade? Ou há uma metodologia, uma dinâmica para que isso aconteça? Veja bem, nós nos preparamos, mas não determinamos. Semana passada, um senhor esteve aqui e me pediu preces. Eu vi que ele está numa situação muito difícil. Trouxemos o seu nome. Que você não sabia qual era a situação. Não sabia qual era a situação. Tá. Fizemos preces por ele, normalmente aqui. Passados uns 8 ou 10 dias, exatamente nesta noite passada agora, nesta noite, durante o chamado sonho, eu vi ele numa expressão de sofrimento e muita angústia, com alguém atrás, segurando assim, ó, tocando no ombro dele. E esse alguém, eu vi que tinha uma expressão de cadáver. Qual a minha conclusão? Esse senhor está com um grave problema espiritual. Está sofrendo perseguição de um inimigo invisível. Isso existe também? Não bastando os inimigos físicos, a gente ainda tem inimigo espiritual? Esses são os piores, exatamente porque são invisíveis para a maioria das pessoas. E que batalha, e que luta,
injusta é essa? Que eu tenho um plano físico, ele tem outro, e ele é meu inimigo por quê? Se ele está noutra esfera, noutra dimensão. Meu inimigo não, que eu espero que não tenha nenhum, hein, moçada? Contar um fato interessante aqui, rápido. Eu quero que você explique isso também. Tá? Vou explicar. Tá. O fato está relacionado. Eu ia fazer uma palestra em Braga, há uns 4 anos atrás. Antes da palestra, da forma como eu estou aqui sentado, olhando assim a plateia, muita gente, eu vi meu pai, desencarnado já há 20 anos, quase 20 anos. Eu vi meu pai, olhei e perguntei mentalmente. Primeiro eu disse, oi pai. E aí, beleza? Oi pai. Aí eu perguntei, o que você está fazendo? Você já tinha visto ele outras vezes? Já, Tá. já. O que o senhor anda fazendo na espiritualidade? Ele respondeu, eu estou amansando teus inimigos. Gostei e não gostei. Gostei de saber que existe um amigo me ajudando, ou seja, amansando meus adversários, meus desafetos. E também, é claro, fiquei um pouquinho chateado em saber que eu tenho, assim, inimigos. E esses inimigos são quem? São inimigos que você teve aqui que foram para outro plano? São inimigos de outras vidas? São que inimigos? Olha, existem os inimigos por alguma causa, por algum motivo compreensível, e existem os inimigos gratuitos. Eu posso estar sendo uma pessoa com determinada aparência, movida por um certo esforço no campo do bem hoje, mas o que terei feito eu no passado, noutras vidas? Claro que fiz bem, mas também eu devo ter semeado muita maldade. Então são inimigos dessas outras vidas. Outras vidas, porque antes, com certeza, eu não tinha a luz, a compreensão que tenho hoje. Entendi. De modo que aqueles adversários podem estar ainda me acompanhando na tentativa de cobrar alguma vingança. E os inimigos gratuitos, que são exatamente aqueles que nos atacam em função daquilo que nós estamos fazendo e que os desagrada. Entendi. E que são nesse plano também. No caso, são inimigos da luz. Entendi. Como uma vez disse um amigo nosso, muita gente não conseguindo quebrar a lâmpada, chuta o poste. Nós somos poste. É verdade. Agora, Ariston, então os nossos familiares e outros conhecimentos que nós tivemos também em outras vidas, que são nossos aliados, trabalham no plano espiritual, também compondo esse grande tabuleiro de xadrez a nosso favor? A nosso favor. Nós temos, vamos dizer assim, uma família nesses dois planos, distribuída nesses dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Né? Olha, para caracterizar a coisa bem, meu pai, a propósito, voltando a falar dele, na primeira visão que eu tive, primeiro encontro assim, cara a cara com meu pai desencarnado, na semana em que ele faleceu, ou desencarnou, né? Ele olhou para mim e disse, eu vim aqui para te dizer uma coisa, você perdeu o pai, mas ganhou um amigo na eternidade. Olha, Uma das coisas mais lindas, mais fortes que eu já ouvi. Você perdeu o pai, mas fique sabendo que você acaba de ganhar um amigo na eternidade. Agora, por que é que eu não consigo que meu pai me diga isso? Porque deve ser um alento, deve ser uma... É muito bom isso. Talvez, Mônica, você não esteja assim tão ligada a essa dimensão. É desenvolvimento? É desenvolvimento. Eu estou nessa área já há 35 anos. Há 35 anos que eu lido com os espíritos. Por falar em lidar com os espíritos e por falar em estar há muito tempo nessa área, você foi uma pessoa muito ligada a Chico Xavier, que é o nome, talvez a maior expressão, né, do espiritismo, até da espiritualidade kardecista e tal. Eu queria que você falasse agora só um pouquinho disso, de quando foi que você conheceu o Chico, porque nós vamos ter um bloco inteiro para isso, e como é você reencontrar Chico espiritualmente. Você disse bem, houve um reencontro. Muita gente sabe que o espírito Chico Xavier, hoje falamos assim, né? O espírito Chico Xavier tem se comunicado aqui no Monte Alverne, por nosso intermédio. Mas isto tem uma história. Eu conheço um pouco dessa história relacionada à atual existência, mas parece que o Chico, ainda em vida física, viu o passado
nosso passado. Você tinha uma ligação de outras vidas com ele. Tivemos uma ligação, ou mais de uma ligação, ou encontros, ou convívios em outras existências. Uma vez, por sinal, a espiritualidade me mostrou um quadro em que aparecia nós dois. Eu vestido à moda oriental e o Chico com uma batina de padre. Olha... Vivíamos no mesmo século, no mesmo país, mas vi só assim uma cena de passagem. E você conheceu o Chico nessa vida, ele vivo, há quanto tempo? Olha, meu primeiro encontro verdadeiro com Chico Xavier, reencontro, aconteceu em 1980. Eu digo verdadeiro porque eu tinha estado antes 2 ou 3 vezes, conversei rapidamente com o Chico e eu saía dizendo, ele não me reconheceu. Você tinha certeza? Que fantástico! Eu tinha essa audácia de ele não me reconheceu. Aí teve outra vez? Essa conversa, esse cumprimento não valeu, não me satisfez. Aí como foi o que valeu? O que valeu foi quando eu retornei, entrei numa fila, sempre havia filas, Chico estava sentado. Quando faltavam aproximadamente 4 pessoas para que eu fosse atendido, senti a presença de amigos espirituais. Entre eles estava André Luiz, de quem eu já havia recebido algumas mensagens. Senti a presença, o arrepio foi completo. Aí eu disse comigo mesmo, hoje sim, hoje vai acontecer alguma coisa aqui. Aí, quando me aproximei, o Chico olhou para mim, levantou-se, me abraçou e disse, quanta alegria você está me trazendo nesta tarde. Aí ele sentou-se, eu me curvei para conversar com ele e ficamos um tempão conversando. E nessa conversa ele disse uma coisa muito interessante, ele disse, Ariston, conta para mim o sonho que você teve comigo esta semana. Só minha mãe sabia desse sonho. Eu respondi, depois eu conto. Tem muita gente aqui agora, não pega bem. E ali naquela tarde, em Uberaba, no Grupo Espírito da Prece, eu senti a plenitude da espiritualidade, a plenitude de um reencontro espiritual. Foi um dos momentos mais significativos da minha vida. Eu acho que, e quando você conta isso, e pela ligação que eu sei que você tem, e pelo que eu já escutei, pelo que o nosso público vai também conhecer aqui hoje, do que ele tem de Chico Xavier, e o que Chico Xavier tem dito aqui no Monte Alverne, hoje, já através do Ariston como médium, você tá conseguindo arrumar outros inimigos fazendo isso. Porque eu acho que tem uma inveja. Por que o Chico Xavier vem para ele e não vem para mim? Por que em Brasília e não em Uberaba? Porque, quer dizer, tem esse egoísmo humano que certamente está muito fora do que ele está vivendo lá. Mas não tem isso? Uma disputa pelo royalty dele? Tem. Mônica, o único elogio que os espíritos superiores fizeram a mim até hoje foi o seguinte. Eu vi uma entidade superior me olhar e dizer, você é determinado. Que já era para você ter desistido. Gostei. Eu acho que foi em relação a tudo isso. Se eu não fosse, digamos assim, cara de pau, determinado, se eu não tivesse absoluta segurança, eu já tinha desistido. E conta essa coisa, o Chico Xavier nunca chegou dizendo, Ariston, você é o cara que eu escolhi. Não tem nada disso. Não tem nada E se você também se achar o cara, eu acho que também você perde um pouco. Escorrego na casca de banana. Chico precisava naturalmente de um médium com o qual ele tivesse afinidades. Isso não quer dizer, porém, que esse médium tenha que ser semelhante a Chico. Exatamente, as pessoas também começam a querer confundir você com o Chico Xavier, não é nada a ver. Nada a ver. Absolutamente nada. Claro. Chico era a expressão da santidade. Diz que ele quase que se confundia com a espiritualidade, levitava, né? Chico levitava, Chico se transportava. Eu escrevia cartas para o Chico aqui de Brasília e ele lia. Ele sabia antes de receber.
ele lia a carta no momento em que eu estava escrevendo. Quando a carta chegava ao endereço, ou seja, a casa dele ou a caixa postal em Uberaba, ele lia sabendo o que estava ali. Não, tem uma carta dele que eu li, que ele diz o seguinte: já sabia, alguma coisa assim, já sabia do que suas palavras iam me trazer, ou ontem soube do que você ia me trazer. E a propósito disso, um dia ele disse, eu tive a impressão de que os espíritos superiores instalaram uma caixa receptora na minha alma, para que eu ouvisse as suas palavras no momento em que você escrevia. Nossa, fantástico. que coisa. Vocês realmente deviam ter a ligação de outras vidas. Agora, você vai conhecer aqui hoje que Ariston, aqui no Monte Alverne, recebeu uma mensagem, ou se soube aqui no Monte Alverne, que Chico iria desencarnar ou morrer, na nossa expressão. E uma semana depois de sua morte, Chico Xavier deu sinais aqui, até físicos, através de um médium. E você vai saber também que antes dele morrer, antes dele desencarnar, ele disse a Ariston que iria aparecer, iria surgir, iria marcar presença aqui, que teria uma senha. A gente conversa daqui a pouco sobre Chico Xavier com o médium Ariston Teles aqui do Monte Alverne. Até já.